Oiê, eu sou Elô Machado e se você tá aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Aqui no Resto em Mim, eu compartilho um pouco das vozes da minha cabeça depois dos encontros que eu tenho pela vida, dentro e fora da clínica. A cada episódio eu trago um tema pra gente pensar juntas e a ideia é que alguma coisa dos meus restos deixe um resto em você também. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho como psicóloga clínica ou sobre o podcast, me segue lá no Instagram, @elomachadopsicologia. Beleza? Vocês sentiram a minha falta? Quem acompanha semanalmente viu que eu não postei semana passada. Eu senti falta de vocês, tá, gente? Confesso, sempre que eu não consigo postar, é porque eu não consigo postar mesmo. Não é porque eu fui preguiçosa e etc e tal, porque vocês já fazem parte da minha rotina. Adoro os comentários, adoro a troca que a gente já tem. Adoro todo mundo que tá chegando e comentando. Sério, tento responder todas vocês que comentam. Inclusive, obrigada. Sempre vou agradecer. Nunca vou me cansar de agradecer essa troca, porque é muito massa pra mim mesmo. Mas, de fato, como eu disse no episódio passado, que eu tava meio doente, a vida tá me atropelando, véi. De coisa boa, tá? Não precisa se preocupar, não. Mas ainda assim, né? Loucura a gente lidar com tanta coisa boa acontecendo, assim. Eu tava conversando com a minha amiga, com a Júlia, que esse é o tipo de problema bom pra gente ter. Coisas boas acontecendo, muitas coisas boas acontecendo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E, e a gente se sentindo desorganizada por conta disso, assim. Aprender a lidar também com as consequências de bons plantios, tá colhendo coisas boas, enfim. Mas não deixa disso, assim, de desorganizar um pouco. Então, eu precisei, na semana passada, tirar um tempinho para me organizar. No final desse mês, eu também vou tirar uma semaninha de férias da clínica para conseguir me organizar de verdade, sem preocupações, sem obrigações na minha cabeça. Isso é o lado bom de ser autônoma, né? E tô falando isso tudo pra também trazer reflexão pra vocês, né? Nunca falo as coisas à toa por aqui, nunca é só uma fofoca por uma fofoca. Como que você faz isso, assim, quando você tá muito desorganizada? Com coisas ruins, com coisas boas que acontecem na sua vida, enfim. Porque quando eu sou muito atropelada pela vida, dependente se é coisa boa ou se é coisa ruim, eu preciso dar uma parada, escrever, tirar um tempo do dia, às vezes da semana, pra pensar, pra organizar, pra fazer contato com isso. Pra mim isso é muito importante de fazer. Mas eu desenvolvi isso ao longo da vida também, né? Antes eu não entendia e só ficava ansiosa com crise de ansiedade mesmo. Então, quando eu sinto que o meu corpo vai colapsar, assim, eu já paro e falo, não, tem alguma coisa acontecendo, vamos organizar. Vocês conseguem também sentir isso? Como que vocês fazem essa organização? Eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Vou parar aqui uma semana para organizar a minha vida, mas eu acho que dá pra gente estabelecer alguns momentos e formas mesmo de, de se organizar por aí pra não deixar a vida engolir tanto, né? Então, é isso. Explicações sobre a ausência da semana passada dada. Bora falar do episódio de hoje, que eu prometi, né? Prometi pra vocês lá no final do episódio passado. Algumas pessoas comentaram falando que estavam ansiosas por esse tema. E hoje ele chegou, meu povo. Que assim, não é muito confortável o episódio de hoje, não. Inclusive, não é pra mim também gravar, não, viu? Nada fácil. Mas bora, a gente precisa falar sobre isso porque é um assunto que atravessa todas nós, de alguma forma. Pode atravessar homens também, tá? Se tiver algum aqui me ouvindo e se identificar, tá tudo certo. Mas de fato, isso é um problema estrutural da mulher na sociedade em que a gente vive. Eu acho muito importante que a gente tenha consciência sobre isso
para que a gente busque formas de não deixar isso atrapalhar a nossa existência. Eu falo e não falo o tema, né? Barganha do amor, galera. Como que nós barganha amor, né? Vocês sabem o que é barganha? Barganhar é pichinchar, é negociar, é fazer troca, permuta, sabe assim? É entregar algo esperando outro algo em troca. O que não é completamente errado. Mas, em se tratando de amor, é um pouco esquisito. Entendeu? Vamos falar sobre isso. Vamos destrinchar esse assunto aqui. Eu acho não, tenho certeza que todas nós já fizemos isso em algum momento da vida, ainda fazemos, mesmo com muita consciência, e vamos continuar fazendo até que a morte nos separe desse plano. Mas o plano é também não deixar isso ser tão frequente nas nossas vidas. Mas todas nós, né, gente, já passamos por essa situação de entregar, dá. Meu Deus, como a gente entrega. Exaustas de tanto dar e não receber nada em troca ou muito pouco em troca. Isso pode ser para uma situação, pode ser para um emprego, pode ser para um namoro, pode ser para uma relação familiar, pode ser para qualquer coisa. É um comportamento que a gente fez, faz e vai fazer em relação a qualquer coisa. E a entrega não é qualquer tipo de entrega, né? É aquela entrega perfeccionista. A mais. A gente, nossa senhora, a gente faz da melhor maneira possível, nosso 150%. Além de entregar tudo, ainda tem que ser, assim, incrivelmente bem feito. Como se nesse funcionamento tivesse um combinado invisível, de tipo assim, se eu fizer tudo certo, se eu for tudo que esperam de mim, se eu entregar dessa forma aqui, aí eu vou ser amada. Só que assim, amada como? Amada quando? Porque no fundo, na verdade, a gente nem sabe o que a gente tá esperando em troca. E pior, quase nunca vem, tá? A gente nem sabe o que é que a gente quer que venha e nem descobre, porque não vem. O que vem é a promessa, a expectativa, mas a entrega, a chegada disso que a gente busca e nem sabe o que é, não vem, galera. Não vem, galerinha. E que loucura, por que que a gente funciona desse jeito, né? Por que que a gente faz isso? Isso não é de agora, isso não é uma coisa que a gente aprendeu adulta. Isso faz parte da nossa vida desde sempre. Começa lá atrás, na nossa infância. Desde pequenas, nós somos ensinadas a servir, nós somos ensinadas a abrir mão, nós somos ensinadas a prestar atenção nas necessidades dos outros antes das nossas. Desde pequenas, a nossa validação ela vem num lugar de condicionalidade. A mamãe não gosta quando você faz isso. O papai fica triste se você fizer aquilo. A vovó tá chateada porque você falou dessa forma. O vovô não vai te dar o pirulito porque você não fez aquilo que queria que fizesse. Dá um beijo na sua tia. Abraça o seu padrinho. Coloca um sorriso nesse rosto. Fecha as pernas. Se comporte. Obedeça sua mãe. Obedeça sua tia. Obedeça sua madrinha. Obedeça sua irmã. Obedeça seu irmão. Não se suje. Não questione. A gente nunca pôde fazer e ser o que a gente queria. A gente sempre teve que fazer e ser o que esperavam da gente. E aí, sem perceber, a gente aprende uma coisa muito importante que a gente carrega até hoje com a gente, em algum lugar. Umas menos, outras mais. O amor vem quando a gente agrada e vai embora quando a gente desagrada. Gente, isso é
estrutural. Isso tá dentro de todas nós, de alguma forma. Mesmo as mais desconstruídas. Em algum lugar, a gente derrapa nisso, porque a gente aprendeu que isso era o certo a se fazer. Estruturalmente tá quase que no nosso DNA, de tanto que esse funcionamento foi incutido na gente desde muito cedo. Isso vai forjando na gente uma personalidade dócil. E não se engane você que se acha rebelde, transgressora, briguenta, respondona, você que ao longo do tempo, eu sempre batia de frente, mando tomar no cu e etc e tal. Parênteses, estou falando comigo mesma. Fecha parênteses. Ainda assim, existe docilidade nos nossos comportamentos. Ainda assim, mesmo as transgressoras, as que se acham transgressoras, ainda assim a gente obedece em outros contextos, a gente se adapta, a gente engole muita coisa. E a gente faz isso para manter vínculo. É muito difícil ligar uns 100% desse foda-se, porque isso implica em rompimentos importantes, seja em relação ao nosso trabalho, à nossa carreira, seja em relação à nossa vida pessoal. É muito difícil, né? A gente tem muito medo de ficar sozinha e não ficar sozinha materialmente, fisicamente falando, mas de ser deixada de lado mesmo, de ser aquela pessoa em que as outras pessoas vão olhar e vão dizer: ela é muito radical, nossa, ela é grosseira, ela é muito difícil de conviver, porque a mulher que transgride com isso, a mulher que rompe com esse funcionamento da docilidade, ela é vista dessa forma. Ai, que difícil que é essa pessoa, que difícil que é conviver com a Elô. Tudo ela tem uma opinião contrária para dar, tudo ela problematiza, as opiniões dela são muito radicais. Não é fácil, gente, também ocupar esse lugar. Não é confortável pra gente. A gente quer ser amada. A gente quer também ouvir que nossas opiniões são legais, que o que a gente tem pra oferecer é muito bom, que é gostoso estar na nossa companhia. Então, por vezes, a gente vai engolir, consciente ou inconscientemente, assim. A Bell Hooks tem um livro que chama Tudo sobre Amor. É um dos meus livros preferidos. E em resumo do resumo do resumo do resumo, nesse livro ela fala que amor não é um sentimento, é uma prática. E essa prática envolve cuidado, respeito, responsabilidade e compromisso. E se não tem isso tudo, se não tem esse combo completo na relação, não é amor. E aí eu fico pensando nesse outro combo que a gente recebe desde criança, que é o combo do amor condicional, né? Eu só te amo se você obedecer, se você silenciar, se você não questionar, né? Isso tudo que a gente recebe ao longo da vida não tem nada a ver com amor. Pelo menos não com essa prática do amor que envolve cuidado, respeito, responsabilidade, compromisso. Não combina, né? Silenciamento, obediência, a pessoa não conseguir demonstrar o que ela quer, o que ela pensa, com essas palavras, com cuidado, com respeito, com responsabilidade, com compromisso. Uma pessoa que é silenciada, ao meu ver, ela é desrespeitada, ela não está sendo bem cuidada. Então, quando eu penso nisso, é uma parada que me dá um pouco de força para lutar contra essa docilidade, contra esse ímpeto quase automático que eu tenho às vezes de me colocar nesse lugar de docilidade para agradar e para não perder. E quando eu falo não perder, eu não tô pensando só em pessoas, é isso, é não perder um lugar social mesmo. Dentro da Gestalt terapia, a gente fala muito sobre essa ideia de contato e da gente conseguir estar inteira
numa relação. Da gente conseguir perceber o que sente e sustentar isso no encontro com o outro. Mas quando a gente tá barganhando o amor, a gente não tá em contato. A gente tá se adaptando, a gente tá em adaptação. Você não tá sendo quem você é. Você tá tentando ser alguém que não perde o outro. E aí é isso, né? Quantas vezes você já se colocou em segundo plano pra manter alguém por perto? Pra não perder o vínculo, pra não perder o outro. Em quais relações você já entregou mais do que você podia, mais do que devia, esperando algo que nunca chegou em troca dessa entrega? O que você acha que você perde se parar de fazer isso? Eu, esses dias, estava vendo uma aula da Verônica Campos, que é uma psicóloga maravilhosa dentro da comunidade Somos Todas, da Mirelle Matias. Em algum outro episódio eu vou falar um pouco mais sobre a comunidade, mas só para dar os créditos também, eu não gosto de falar sobre algo que eu aprendi como se fosse eu a grande pensadora sobre isso. A Verônica, ela falou de um livro que se chama Síndrome de Estocolmo Social. Ai, gente, eu não vou saber dizer o nome da autora, mas eu vou deixar na descrição aqui do episódio para vocês pesquisarem mais sobre. Eu não cheguei a ler o livro, mas quero muito. O que o livro aborda, né? Fala sobre como em relações desiguais a gente se adapta, a gente se justifica, a gente minimiza, a gente começa a agradecer pelo mínimo. A gente acha e chama isso de amor. A gente acha que isso é amor, a gente chama isso de amor. E na verdade, isso é sobrevivência emocional, né? O próprio título, né? Síndrome de Estocolmo Social. Síndrome de Estocolmo é aquele termo que a gente usa quando algumas pessoas se apaixonam, entre aspas, pelos seus algozes, né? E aí, trazendo o conceito para a sociedade, pensando na mulherada, é isso, a gente tá sobrevivendo emocionalmente, socialmente, quando a gente funciona dessa forma, aceitando essas relações desiguais, entregando tanto e não recebendo quase nada por isso. E por que a gente continua, né, fazendo esse movimento, mesmo às vezes sabendo que não tá certo? A gente tem consciência, dentro do nosso racional, a gente sabe, a gente sente que o que a gente tá fazendo não tá certo com a gente. A gente tá exausta de entregar, né? E aí, a gente continua fazendo. Porque no fundo a gente não tá buscando o outro. A gente tá buscando um chão. A gente fica entregando tudo e mais um pouco em troca de chão para pisar. A gente entrega tudo porque a gente quer segurança. A gente quer pertencimento. A gente não quer se sentir sozinha. Mais ou menos aquele papo que a gente teve sobre sonho e desejo. Às vezes a gente acha que é isso, assim, eu quero que essa relação dê certo, eu quero apostar tudo nesse trabalho, eu quero que o meu chefe, meu namorado, minha namorada, meu pai, minha mãe, meu cunhado, meu irmão, meu tio, meu filho, gostem de mim, então eu vou dar meu máximo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente acha que é sobre isso, mas na verdade é sobre outras coisas mais profundas. É isso, é sobre a segurança, é sobre pertencer, é sobre a gente não sentir que tá sozinha nesse lugar existencial. É sobre ser vista, é sobre ser amada, é sobre ser valorizada pelo que a gente é, não pelo que a gente faz. E por que é tão difícil da gente sair desse lugar? Por que é tão difícil abandonar esse comportamento, esse funcionamento? Porque quando a gente para de barganhar o amor, parece que a gente perde esse chão. Porque a gente não sabe o que vem depois. A gente é tão acostumada desde pequena a fazer isso que a gente tem medo do desconhecido. A gente não sabe se vai ter alguém, a gente não sabe se vai dar conta, a gente não sabe quem vai sobrar. Gente, parece besteira, mas é muito difícil
E lidar com essa sensação. Pensa aí, é isso sim, você teve chão a vida inteira, por mais que é um chão que te dá um trabalho do cacete pra você manter, né, te exaure, te deixa cansadíssima. Mas você tem chão, você pisa, pô. E aí? E aí quando não tem chão, você faz o quê? Quando você não vê chão pra pisar, você não consegue apostar. Você não acha que você vai conseguir voar, sei lá, se precisar, tá ligado? E às vezes mesmo quando você enxerga um chãozinho, vai colocando aos poucos, vai entendendo aos poucos como fazer isso, às vezes a gente não consegue ir. O conhecido, mesmo que desconfortável, é o que a gente vai sempre, é o que o nosso psiquismo vai sempre buscar e querer, porque é conhecido, porque é seguro, mesmo que difícil de ficar, né? Eu sempre brinco com algumas pacientes e com algumas amigas que é tipo igual deitar na merda. Se você ficar bem quietinho sem se mexer, tá quentinho. Sabe? Fede, mas tá quentinho, entendeu? Às vezes a zona de conforto é isso, assim. Nossa, eu não acredito que eu falei isso aqui pra vocês, cara. Então, assim, dito tudo isso, eu quero falar uma coisa pra você que tá me ouvindo. Eu acho que esse movimento de entregar tudo e mais um pouco que você faz, talvez não seja amor. Não é que você tá amando demais e recebendo de menos. Eu acho que é só que a gente aprendeu a aceitar de menos. Se para algo ou alguém ficar na sua vida, você precisa se abandonar, entenda que isso não é amor. É barganha. É qualquer outra coisa. Mas não é amor. E aí esse movimento não vale a pena de nada. Se você se identificou com tudo isso que eu falei, com essa conversa toda, e eu acho que em algum momento você se identificou assim, cara, isso não diz sobre uma fragilidade, uma fraqueza sua. De novo, isso é estrutural da mulher na sociedade em que a gente vive. Isso não é culpa tua. Você aprendeu assim, de forma inconsciente. Tudo à sua volta, desde pequena, te moldou para ser dessa maneira. E a notícia boa é que tudo que a gente aprende pode ser desaprendido, acredita? Não é rápido, né? Você demorou quanto tempo para aprender a ser desse jeito? Eu acho que também não vai demorar o mesmo tanto de tempo pra você desaprender, tá? Mas vai um tempinho pra gente internalizar algumas coisas. E acho muito difícil estarmos 100% livres desse tipo de pensamento. Mas a gente pode desconstruir muito. A gente tem grandes possibilidades de se livrar de muita coisa que a gente aprendeu em relação a isso. Cada uma no seu tempo, do seu jeito, com um compromisso acertado entre você e você mesma, é possível, tá? Eu queria terminar o episódio de hoje dizendo que você merece receber tudo isso que você entrega pro mundo. É você que merece receber isso tudo. Quando você conseguir virar esse canhão que você aponta pra fora, pra você mesma, a tua vida vai mudar. E a gente não precisa fazer isso de uma hora pra outra. A gente não precisa fazer isso de forma constante, mas o que você oferece é muito precioso pra ser tão desvalorizado. Ninguém vai te amar do jeito que você quer ser amada. Esse é um papel que é seu. Esse é um compromisso que você precisa assumir com você. Só você pode se amar do jeito que faz sentido pra você ser amada. Mas ninguém pode te oferecer isso. É às vezes triste entrar em contato com essa
realidade, mas eu tô num lugar atualmente de gostar disso, porque se depende de mim, então existe uma possibilidade no mundo. Existe uma possibilidade grande de eu conseguir receber esse amor que eu sempre quis receber. Demora um pouco, né? Porque é isso. Agora é a gente aprender a se valorizar, é aprender a colocar limite, é aprender a lidar com a frustração, com a retaliação que vai vir do externo. Por isso que é um processo longo, mas o resultado é muito positivo quando a gente começa a colher os frutos de se priorizar, de se amar, de oferecer pra gente mesma tudo isso que a gente sempre tentou oferecer pro mundo. Cara, bom demais da conta. Tá bom? Por hoje é isso. Queria deixar aqui indicado esse livro da Bell Hooks que eu citei ao longo do episódio. Se chama Tudo Sobre Amor e Outras Perspectivas. Esse livro mudou a minha percepção de vida. Quando eu li e entendi o conceito de amor de verdade, me libertou de várias formas, de muitas relações que não eram amorosas pra mim. Todos os tipos de relação, tá, gente? Não falo só das minhas relações de pessoais, mas é isso, com o trabalho, com o meu corpo. Cara, é muito legal o conceito que ela traz de amor. Então, se esse episódio te tocou e você quer dar uma aprofundada, Bell Hooks Tudo Sobre Amor. Ela tem uma trilogia sobre o amor. Eu não li os outros dois ainda, mas tô doida pra ler. E é isso. Quero muito ouvir o que vocês pensaram e sentiram a respeito desse tema, a respeito desse episódio. Se puderem comentar, continuarem comentando. Se quiserem dar depoimentos mais longos também, serão super bem-vindos lá no direct do @elomachado Psicologia. Eu gosto muito mesmo de conversar com vocês por lá. Respondo todo mundo que me manda mensagem por lá. Então é nóis. Tamo juntas. Tá bom? Um beijo e até semana que vem. Talvez. Espero. Eu acho. Beijo.